da final contra o Flamengo em busca do título inédito da Copa do Brasil. É inexplicável! São Paulo é sentimento! São Paulo é sentimento! Esse aqui é um momento único, isso fica pra história! É guardado no coração! É São Paulo campeão! Vamos São Paulo! Nós vai ganhar aqui e nós vai ganhar lá! Avisa lá no Rio! Os caras vão tremer! Muito confiante, dessa vez vai! Quando o ônibus do São Paulo deixou o CT, a torcida entrou em êxtase. É a festa, empurrando o time para a decisão da Copa do Brasil. Uma pausa para os jogadores descerem do ônibus e sentirem de perto o apoio do torcedor. Aí, empurrado pelos torcedores, o time seguiu para a decisão. O apoio continua com os são paulinos que estarão no Maracanã ou os que estarão torcendo de longe, em qualquer lugar. É o sentimento, o desejo pelo título inédito da Copa do Brasil. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Nossa, esse cara é malaco. Mas eu quero ouvir o Silas sobre esse jogo, sobre as entrevistas protocolares, né? Assim, adversário é muito forte e vamos nessa para saber quem vai se dar melhor, Silas. Internamente, né, Dani? Assim, externamente, o torcedor, principalmente o do São Paulo, ele está olhando o quê? O retrospecto do time fora de casa. Só que o retrospecto do time fora de casa no brasileiro, ele não é bom. São 5 empates e 5 derrotas. Tem a derrota para o Atlético Mineiro em casa, tem a derrota para o Palmeiras em casa. Agora, nas competições de mata-mata, o São Paulo, talvez o jogo da LDU, que foi o pior, Sim. também tem altitude, né? Não tem como. O gol do Lucas salva aquele jogo, mas poderia ter sido 4 no primeiro tempo só. Os outros jogos, Palmeiras no Allianz, o próprio jogo do Corinthians que perde de 2-1 é num detalhe, depois ganha de 2-0, reverte contra o São Lourenço que perde de 1-0 lá no novo gasômetro, depois ganha de 2-0. Tolima nem falar, foi 5, foi um passeio. Ganha da LDU até no Morumbi de 1-0, depois não consegue nos pênaltis. Então, assim, eu acho que a conversa... Escorregada do Rames, Isso, a conversa interna que o Dorival deve estar tendo com os jogadores é essa, rapaziada. Esse primeiro jogo tem que ser diferente. Vamos focar nos jogos de mata-mata. A gente tem tido uma efetividade, o time tem jogado bem. O Arboleda a gente não sabe se volta ou não. Caio Paulista jogou... Hoje não treinou. Jogou um pouco, mas disseram que os exames não deram, assim, nada... Nada grave, né? Justamente. Nenhuma Então, ruptura. se não jogar, ele vai ter que se arrumar. Eu acho, sim, que tem tudo para... E também o retrospecto do último jogo no Maracanã. Nossa, foi ruim esse jogo. Mas foi 1-1, um Flamengo praticamente completo contra um São Paulo. Tudo bem, outro contexto, né? Outro reserva do São Paulo. Justamente. O Lucas jogando muito bem. A gente acabou de falar do Rames aqui, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Acho que o Dorival vai quebrar a cabeça para montar esse time competitivo que o São Paulo tem demonstrado nos jogos. E em casa, o fator torcedor, assim como é para o Flamengo no Maracanã, vai ser para o São Paulo também no Morumbi, porque o torcedor São Paulo tem feito a sua parte. Eu acho que o exemplo para o São Paulo são os jogos contra o Palmeiras. Né? Porque tanto em casa quanto fora, o comportamento do time do São Paulo foi espetacular. Se o São Paulo é capaz de fazer aquilo contra o Palmeiras, é capaz de criar uma situação também importante contra o Flamengo. Eu estou olhando pelo viés do São Paulo. Sim. Porque, na verdade, o Dorival Júnior ali ficou buscando palavras para dizer que o time dele jogou muito mal contra o Internacional, né? Ficou encontrando palavras para não crucificar os jogadores. Ele teve, dentro do contexto, poderíamos ter feito melhor. Significa dizer o seguinte, jogamos mal. Eu estou traduzindo aqui o que disse o treinador de São Paulo. Jogamos mal. Mas que tem que jogar diferente e contra. Para isso acontecer, o Nestor vai ter que voltar no time de São Paulo. Não dá para você botar o Lucas Lima aberto pela ponta, que você, o Lucas Moura aberto pela ponta, que você perde o Lucas Moura. E o Luciano e o Rato jogando juntos. O que ele quis fazer? Também, né? Trazer o Luciano por dentro para se aproximar do centroavante. Ele perdeu o Lucas e não teve o Luciano.
né? Vou ter que dar uma fortalecida no meio campo também. Vai ter que botar. Porque o Lucas vai se esforçar, mas não é marcador. O próprio Tottenham não jogou muito pouco que a gente se lembre do lado esquerdo, né? Sim. Na meia direita ou por dentro, livre, justamente. Então eu vejo que o time do São Paulo tem que dar uma repaginada no time que vai jogar. Né? Repaginar o formato de jogo, com a entrada do Nestor para fortalecer o meio campo. Eu não sei se o Caio Paulista vai jogar o jogo todo. Né? Não sei. O Wellington não foi negociado. Negociou, não deu tempo, a janela fechou, ele voltou, né? O Wellington era titular. Antes do Caio Paulista assumir a posição. O Wellington era titular. Eu não sei porque o Patrick não foi bem contra o Internacional. Não foi bem, eu estou sendo bonzinho, né? Foi um horror ele. Um terror ali, ele pelo lado esquerdo. Os caras deitaram e rolaram em cima dele. Então, a gente tem que entender o processo do São Paulo. Depois não vamos chegar no Flamengo. Claro. Né? Estamos só no processo do São Paulo. São Paulo tem que dar uma repaginada no time e pensar nesse jogo aí. Traduzindo aquilo que você disse, o São Paulo, se não perder, vou falar você. O São Paulo não perdeu. O São Paulo não perdeu domingo. Olha o sorriso. Não, mas você está falando do primeiro jogo só, né? Olha o sorriso. Um empate não perdeu. pro São Paulo é bom tamanho. Tá legal. Entendeu? O Flamengo empatou o jogo. Não, mas a minha máxima é pro título mesmo. Eu vou explicar. Eu pensei que era pro domingo só. Não, é pro título. Sabe por quê? A bênção do São Paulo é vencer. Venceu, ficou com o título, o ano tá coroado. É um ano maravilhoso. Nunca é um ganhou ano com a Copa do título Brasil. inédito e depois de 2012 para cá, todos esses anos sem ganhar um título dessa expressividade. Ganha uma Copa do Brasil. O livramento do Flamengo é não perder. Porque aí não fecha o ano com aquela pecha de disputou todos os títulos que poderia e perdeu todos. Mas porque mesmo ganhando, a vai ser Copa um do fracasso. Brasil do Flamengo não vai ser comemoradíssima. Não, pra Flamengo aliviar, atual pra campeão Então amenizar. é não perder. É pra amenizar. Exatamente Eu acho isso. que mesmo se o Flamengo Faz conseguiu... sentido agora? Pera, deixa eu saber. Não, o Flamengo é o atual Então tá campeão bom. da Copa do Brasil, gente. É Sim. isso. Mas se ganhar este ano vai ser assim, pô, legal, parabéns, ganhou um título aí desses Não, mas 90 que a vai torcida ser de novo queria. com a história do Rogério Ceni, ganhou apesar dele? Com o Rogério Ceni eu acho isso uma injustiça. Com o Sampaoli ganhou o título pra mim, ó, na segunda-feira, dia 25, faz assim, Sampaoli. Muito obrigada, querido. Tchau e benção. Pode ir, que a minha comissão vai dar conta e eu tô Tchau e procurando benção. um treinador novo. Me impactou isso aí agora, hein? Então, rapaziada, passando agora aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A 2023. Pessoal, ontem tivemos jogos importantes, né? Por exemplo, a equipe do Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro, né? Por 1-0, então... o Botafogo vem aí numa fase, né, numa crescente muito ruim aí nos últimos jogos. Perdeu 2 jogos consecutivos, né? Então, tá dando brecha para a equipe do Palmeiras. Que no caso, o Palmeiras, né, conseguiu diminuir aí, né, mais um pouco ali, diminuiu mais 3 pontos de diferença. Então agora a equipe do Botafogo está apenas 7 pontos na frente da equipe do Palmeiras aí. Apenas, né, com a 23ª rodada, né? Então, 23 jogos, 51 pontos para a equipe do Botafogo, enquanto o Palmeiras está com 44 pontos. O Palmeiras que conseguiu vencer a equipe do Goiás por 1-0, praticamente no último lance, com o gol do Breno Lopes. E o Botafogo ontem, né, perdeu para o Atlético Mineiro com o gol do Paulinho. A equipe do Grêmio ainda vai jogar amanhã, na segunda-feira, contra a equipe do Corinthians. Pode diminuir um pouco aqui para o Palmeiras. O Flamengo perdeu seu jogo para a equipe do Atlético Paranaense, né? O Bragantino ainda joga, o Bragantino também ganhou seu jogo. O Fluminense perdeu para a equipe do Vasco da Gama. E olhando aqui, pessoal, então vamos olhar aqui os 4 primeiros. Segue com Botafogo na liderança com 51 pontos. O Palmeiras vem em segundo com 44 pontos. A equipe do Grêmio vem em terceiro com 39 pontos e um jogo a menos. A equipe do Flamengo vem em quarto com 39 pontos e 23 jogos. Então, olhando agora aqui a parte de baixo, na zona de rebaixamento, a equipe do Vasco está começando a respirar, né? Começando pelo Curitiba, último colocado, em 14 pontos em 22 jogos. A equipe do América Mineiro, 17 pontos em 22 jogos. A equipe do Vasco da Gama, 20 pontos em 22 jogos. A equipe do Santos,
21 pontos em 23 jogos. Então, o que pode acontecer aqui, né, favorecendo a equipe do Vasco da Gama, que está com jogo a menos, se vencer, consegue, né, pular aqui para 17º colocado, aonde fica aí apenas 2 pontinhos atrás da equipe do Goiás. Então, aqui continua embolado, né, com chance muito boa para a equipe do Vasco sair, né, que vem jogando bem nos últimos jogos. E aqui, pessoal, o Flamengo, né, se tivesse feito o seu dever de casa aí em alguns jogos, por exemplo, aqui nos últimos 5, o Flamengo perdeu 2 jogos e ganhou 3, né? Então, se o Flamengo tivesse ganhado aí 3 jogos, então 39 pontos mais 6, o Flamengo ia para 45 pontos, diminuía aqui apenas para 6 pontos de diferença para o Botafogo, né? Mas infelizmente não conseguiu vencer esses 2 jogos e o Palmeiras, né, segue aqui na caça do Botafogo. Então o Botafogo vem empatando, vem perdendo e o Palmeiras vem numa crescente aí muito boa, né, com 4 jogos aí e 4 vitórias. Então, dos 4 primeiros é o que vem com a campanha muito melhor, né, aqui nos últimos 5 jogos. É o time que vem com melhor rendimento. Então, o Botafogo tá dando brecha, tá deixando a equipe do Palmeiras chegar, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso react de hoje. Logo mais, depois da Copa do Brasil, vamos trazer aqui novidades atualizadas para vocês sobre o Flamengo. Também vamos trazer tudo, né? Se o Sampaoli vai continuar até o próximo jogo, se o Sampaoli vai ser demitido nesse jogo. Então, já comente aqui também, torcedores, o seu palpite para esse jogo entre Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil.